183 brasileiros foram presos na fronteira com o México só nos últimos 5 dias. Brasileira que jogou recém-nascida no lixo na Flórida se declara culpada e é condenada a 7 anos e meio de prisão. Morador de New York, brasileiro de 11 anos, precisa de transplante de medula óssea e família faz campanha online. Sabe quem é que está de volta? O mullet, o penteado ícone dos anos 80, será alvo de concurso nacional. E a gente te mostra a inusitada orquestra de máquina de escrever de Boston, que faz o maior sucesso na internet. Boa noite. Olá, boa noite. A Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos anunciou que só nos últimos 5 dias deteve 183 brasileiros que tentavam entrar ilegalmente pela fronteira do México. Olha, eles estavam em 2 grupos diferentes, compostos aí por imigrantes não só do Brasil, mas também de outros países. Eles foram presos perto da fronteira aí da cidade Imperial Beach, na Califórnia. Segundo o governo americano, os brasileiros estavam espalhados entre 2 grupos que cruzaram a fronteira separadamente. Ao todo, as 2 caravanas somavam 224 pessoas. 167 eram adultos sozinhos e 57 estavam acompanhados de familiares. 80% desses imigrantes eram do Brasil, os outros romenos e colombianos. O primeiro grupo de imigrantes foi preso no sábado. Ele era formado por 123 pessoas. Esse já é considerado o maior grupo do ano a conseguir cruzar a fronteira dos Estados Unidos. Eles fizeram a travessia em uma região onde o muro que divide o país com o México estava danificado. O segundo grupo, com 101 pessoas, foi detido nesta terça-feira, depois de atravessar um tubo de drenagem próximo a Imperial Beach, na Califórnia. Segundo as autoridades, os contrabandistas responsáveis pelo grupo cortaram as barras do tubo usando um maçarico para que eles conseguissem passar. Autoridades de alfândega e proteção de fronteira do país se pronunciaram sobre o caso e se disseram orgulhosas do trabalho que têm realizado, considerando o grande aumento na movimentação da fronteira nos últimos 2 anos. O número de brasileiros que se arriscam na travessia ilegal faz parte deste crescimento. Segundo um levantamento do governo, mais de 5.000 brasileiros são apreendidos por mês tentando entrar irregularmente nos Estados Unidos. Uma média de 165 brasileiros todos os dias. E a brasileira que foi presa depois de abandonar a filha ainda bebê em uma lixeira em Boca Raton, na Flórida, acaba de ser condenada pela justiça americana. A Rafaele Souza, de 38 anos, compareceu a um tribunal de Palm Beach e se declarou culpada das acusações de tentativa de assassinato em 1º grau e abuso infantil. Nós temos as imagens dela na corte. Olha só, a Rafaele acabou sendo condenada a 7 anos e meio de prisão, com crédito de 3 que já foram cumpridos. Olha, o crime aconteceu em 2019, quando pouco depois de dar à luz, a brasileira colocou a filha recém-nascida em um saco plástico e colocou em uma lixeira num complexo de apartamentos de Boca Raton. Em depoimento, a brasileira disse que não sabia que estava grávida. Um dia sentiu fortes dores, acabou indo ao banheiro e pariu. Ela contou que estava em choque e que, como a bebê não chorava, achava que estava morta. Então, ela decidiu colocá-la na lixeira. Ela ainda confessou que voltou pelo menos 2 vezes para se certificar que a criança estava morta, mas o bebê sobreviveu e o pai deteve a guarda. Hoje, Sara é uma criança saudável de 3 anos. Do tribunal, Rafaele foi direto para a cadeia do condado de Palm Beach, onde, desde 2019, ela está presa por causa desse crime. Segundo a justiça americana, após ela completar a sua sentença, essa brasileira vai ficar em liberdade condicional por mais 5 anos. A brasileira é uma imigrante indocumentada e, segundo a autoridade de segurança, será deportada depois de cumprir sentença aqui no país onde o crime foi cometido. Bom, e agora a gente pede ajuda da comunidade brasileira para um brasileirinho que precisa de um transplante de medula óssea com urgência. Pois é, ele tem 11 anos e mora em New York. Quem conta essa história pra gente é a Carolina Camargo. Este é o Samuel Nascimento. Ele e a mãe e o irmão mais velho moram no Queens, em New York.
Samuel nasceu com um gene raro. Em abril de 2020, ele teve uma virose chamada mononucleose. As plaquetas de sangue baixaram muito e ele começou a ser monitorado por uma equipe de médicos. Já passou por 3 biópsias e internações por 5 hospitais diferentes. Até hoje, não existe um diagnóstico fechado para o caso do Samuel. Depois de 2 anos em observação, os médicos concluíram que o brasileirinho precisa de um transplante de medula com urgência. A operação terá de acontecer nas próximas semanas. A mãe, a assistente executiva Alessandra Nascimento, começou uma campanha na internet para tentar encontrar um doador. E para descobrir se você é compatível é muito simples. Basta fazer o teste gratuito através de um kit que você recebe na sua casa. É só enviar a mensagem para Swab4Sami para o número 61474. A Alessandra explicou para a gente como é que tudo funciona. Você preenche as suas informações pessoais e receberá por correio um envelope. Você faz o teste, que é com um cotonete, vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse é o envelope que você receberá. Ele aqui tem um QR Code, que é o número do seu exame. E esse aqui é o exame, esse é o cotonete. Você pega e usa um para cada lado dentro da sua boca, né? Passa por dentro da sua bochecha, coloca novamente no envelope e põe numa caixinha de correio. O envelope já está selado, então, portanto, é só colocar nessa caixinha. E o que acontece logo após? Se você der compatibilidade com alguém, você será chamado. Caso contrário, a sua informação ficará à disposição e quando acharem uma pessoa compatível, eles entram em contato. Então eu peço para vocês, por favor, se cadastrem. E por que nós pedimos para brasileiros? Porque a raça influencia. Portanto, eu preciso de cada um. Por favor, se cadastrem conosco. Lembrando que você não precisa ser documentado ou legalizado nos Estados Unidos para fazer esse exame. Os dados não são repassados para a imigração. Você não vai gastar nada. A ONG Be The Match vai pagar todos os custos médicos e o seu dia de trabalho. E mudando de assunto, as autoridades de saúde informaram que os latinos que vivem em São Francisco, na Califórnia, são os mais afetados pela varíola dos macacos. Eles representam quase 30% de todos os casos de infecção da cidade. O governo iniciou uma campanha de conscientização para os imigrantes. A cada dia, o número de pessoas nos hospitais e postos de saúde aumenta na cidade de São Francisco. Vários centros de saúde estão abrindo as portas apenas para orientações sobre o monkeypox. Eles estão pedindo prevenção dos grupos de risco. A campanha de conscientização é para evitar que o número de contaminados entre os latinos aumente ainda mais em meio aos suprimentos limitados da vacina. A cidade encomendou 35 mil doses ao Departamento de Saúde Pública do Estado, mas até agora só recebeu 7.800 vacinas. Já são 215 doentes em São Francisco. Os latinos representam o maior grupo de infectados, 30%. Em todo o país, a varíola do macaco já contaminou 3.800 pessoas. As autoridades de saúde esperam que esse número suba ainda mais nos próximos dias, agora que os testes passaram a ser distribuídos em maior quantidade no território americano. O Departamento de Saúde informou que até o final do ano estarão disponíveis 1,9 milhão de doses. Em 2023, serão 2,2 milhões de vacinas. Lembrando que a OMS declarou o surto de monkeypox uma emergência de saúde global. O número de contaminados já passa de 18 mil em 78 países. Febre, mal-estar, feridas na pele podem ser alguns dos sintomas da doença. Depois do intervalo, tem reportagem para chamar a atenção das futuras mamães. É que ficou mais caro ter filho nos Estados Unidos? Um levantamento revelou só os custos de parto, que já passam de $3.000. E tem alerta de saúde. Você já ouviu falar do vírus sincicial respiratório? Ele provoca uma doença altamente contagiosa e as autoridades do país dizem que o número de casos em crianças está crescendo neste verão. Já já a gente te explica tudo. Américas no ar. Oferecimento. BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef.
Melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA, porque você merece o melhor. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. E já voltamos para falar de gravidez. Uma mulher que decide ter filhos hoje precisa se preparar para o alto custo na hora do parto. Ter um filho aqui nos Estados Unidos, neste momento, significa desembolsar pelo menos $3.000 em custos médicos, só com o nascimento da criança. A Eloá Orazen traz os detalhes para a gente. Toda maternidade tem seu preço, mas aqui nos Estados Unidos a cifra é bem conhecida. Um estudo conduzido junto a planos de saúde de diferentes partes do país mostrou que as mulheres que decidem ser mães costumam desembolsar em gastos médicos cerca de $3.000 a mais do que aquelas que optam por não vivenciar a maternidade. Esse levantamento levou em consideração todos os investimentos feitos durante a gravidez, na hora do parto e os tratamentos pós-parto. Mulheres que optaram por cesárea foram as mais prejudicadas e pagaram até 77% mais do que aquelas que experimentaram parto normal. A mesma pesquisa mostrou ainda que muitas famílias não têm condições de arcar com os custos relacionados a uma gravidez. Vale lembrar ainda que, em janeiro deste ano, um outro estudo apontou que 56% dos americanos não têm reservas financeiras para lidar com gastos emergenciais de sequer $1.000. E a gente segue no assunto saúde para falar de um alerta que vem das autoridades de saúde do país. Você já ouviu falar no vírus sincicial respiratório? Olha, ele provoca uma grave e mortal infecção e o número de casos, principalmente entre as crianças, está aumentando e muito neste verão. O vírus sincicial respiratório se prolifera em ambientes pouco ventilados e com muita gente e provoca uma doença altamente contagiosa. A infecção pode causar problemas respiratórios graves. Médicos explicam que os sintomas são similares ao de uma gripe e que qualquer pessoa pode contrair a RSV, como é chamada aqui nos Estados Unidos. Porém, o vírus é potencialmente mortal em crianças menores de 3 anos de idade, porque ele provoca uma produção excessiva de muco, inflamando as vias aéreas, o que pode ser um desafio enorme para um bebê. Segundo o CDC, todos os anos são registrados milhares de casos no território norte-americano. Entre os menores de 5 anos, anualmente o país registra, em média, 58.000 hospitalizações e de 100 a 500 mortes. Entre os adultos com mais de 65 anos, são mais de 177.000 hospitalizações e 14.000 mortes. O vírus normalmente tem maior índice de contágio durante o inverno, mas, segundo autoridades de saúde, o pico de 2022 está acontecendo agora, no verão, e em todos os estados do país. O CDC tenta entender as mudanças no comportamento do vírus e alerta para os cuidados com as crianças, já que a maioria dos casos registrados nas últimas semanas é nelas. E em pleno verão, com as temperaturas subindo em todo o país, os moradores estão reclamando das contas de luz, que também estão cada vez mais nas alturas. E para tentar esfriar esses custos elétricos, o governo Biden está lançando um programa piloto comunitário que vai usar energia solar. As iniciativas são direcionadas para famílias necessitadas. Apenas pessoas com aluguel subsidiado ou habitação de baixa renda podem solicitar o serviço de energia solar comunitária. A ideia é direcionar a energia gerada pelas fazendas solares para as moradias e, assim, ajudar a baixar os custos dos aparelhos elétricos das casas, além de gerar empregos na indústria de energia solar. Esse programa piloto vai funcionar inicialmente no Colorado, Illinois, New Jersey, New Mexico, New York e Washington, D.C. A meta solar do departamento é abastecer 5 milhões de residências e fornecer 20% de economia nas contas de energia. As autoridades dizem que esse programa pode economizar até $1 bilhão.
E ainda falando de calor excessivo, as altas temperaturas que estão atingindo aqui todo o país estão afetando também o comportamento dos insetos. Pois é, as abelhas estão perdendo o senso de orientação e ficando irritadas. O resultado disso é que elas estão atacando outros animais e também os humanos. O motivo dos ataques é a falta de néctar. Como está muito quente, as abelhas não conseguem encontrar esse extrato doce e por isso acabam ficando de mau humor. Elas estão atacando tudo e todos. Aumentou o número de pessoas que foram picadas pelas abelhas sem motivo. Portanto, cuidado quando encontrar uma abelha neste verão. Outro alvo das abelhas são as colmeias vizinhas. Como não encontram néctar para fazer o mel, elas estão tentando roubar de outros enxames. Bom, olha só, os especialistas alertam também que o calor escaldante que faz aqui no país é um risco até para a existência das próprias abelhas, que não conseguem controlar a temperatura do próprio corpo e acabam aí morrendo. A cada ano, a população de abelhas vem diminuindo drasticamente no mundo. E no próximo bloco, a gente fala sobre uma descoberta um tanto quanto perigosa. Segundo a autoridade de saúde do país, hoje 50% das pessoas que dirigem fazem isso sob efeito de algum tipo de remédio, o que pode comprometer os reflexos. E a gente explica em detalhes o que significa a nova ameaça da Coreia do Norte de atacar os Estados Unidos com um arsenal nuclear. A notícia deixou muitos moradores do país preocupados nesta quinta-feira. A gente já volta. Estamos de volta e agora está na hora de fazer o nosso giro com as principais notícias do país nessa quinta-feira. A gente começa falando das enchentes que tomam conta do estado do Kentucky e que continuam fazendo vítimas. Segundo as autoridades, dezenas de pessoas estão desaparecidas e o número de mortos já subiu para pelo menos 3. Em alguns condados, choveu mais de 35 milímetros nas últimas 12 horas. Pelo menos 200 pessoas estão presas em regiões de montanha do estado e aguardam pelo resgate. Segundo o Centro Nacional de Meteorologia, o sistema que está sob o estado provocando essas chuvas torrenciais só deve se mover para o sul no sábado. E olha, nosso outro destaque é a notícia que deixou muitos moradores aqui dos Estados Unidos tensos nesta quinta-feira. É que a Coreia do Norte anunciou que está pronta para mobilizar seu arsenal de guerra nuclear contra os Estados Unidos. Em um discurso, o líder Kim Jong-un disse que o país está pronto para qualquer confronto militar com os americanos e com os sul-coreanos também. O anúncio veio depois de que em junho os Estados Unidos e a Coreia do Sul ameaçaram uma rápida resposta com mais sanções e até uma revisão de postura militar em caso de um novo teste nuclear da Coreia do Norte. É que a inteligência americana especula que isso possa acontecer a qualquer momento. Aumentando as tensões nesta semana, militares dos Estados Unidos realizaram exercícios com fogo real, helicópteros do ataque Apache, na Coreia do Sul pela primeira vez desde 2019. E olha, as tensões também aumentaram entre Estados Unidos e Cuba, depois que 2 atletas cubanas e um integrante técnico aproveitaram o Mundial de Atletismo que aconteceu aqui no país para fugir. A estrela do país no lançamento de disco, Yaimé Pérez, que foi medalha de ouro no Mundial de 2019, aproveitou uma conexão em Miami para desembarcar e não retornar para Cuba após a competição. Além dela, a atleta de dardo Iselena Balar e o fisioterapeuta Carlos Gonzalez abandonaram a delegação. Oficiais cubanos disseram que as fugas são consideradas gravíssimas. O governo americano ainda não se pronunciou sobre esse caso. E olha, agora um alerta, o número de motoristas com a atenção comprometida ao volante aí aumentou e muito. Segundo a AAA, pelo menos 50% das pessoas estão dirigindo sob efeito de remédios que afetam os reflexos. Remédios como antialérgicos, analgésicos e corticoides são alguns dos exemplos dos que as pessoas estão tomando antes de sair de casa para dirigir. Esses medicamentos vendidos sem receita podem afetar não só a atenção ao volante, mas o raciocínio e os reflexos imediatos. Com um calor excessivo nas ruas, esses remédios podem ainda provocar desmaios, tonturas e até convulsões na direção.
O AAA, a Associação Americana de Automobilismo, que acompanha ruas e avenidas, orienta as pessoas a conversarem com seus médicos para descobrir melhores horários para se medicar, se há efeitos colaterais ou ainda se há alternativa de remédios que não afetem o sistema nervoso e o corpo. Segundo a Administração de Segurança de Rodovias e Tráfego dos Estados Unidos, os casos fatais ao volante saltaram 12% em 2021. Foi o maior aumento da história. Mais de 31 mil pessoas morreram. Falta de atenção, sono, alta velocidade e falta de cinto de segurança são as principais causas da mortalidade no trânsito. Agora a gente conta pra vocês uma história de boa ação, que é fofa e engraçada ao mesmo tempo. Pois é, olha, no Tennessee, um policial resgatou uma velhinha aí na beira da estrada e ajudou ela a chegar a um compromisso imperdível. Olha só. Este policial não imaginava que seu dia teria um ocorrido bem fora do normal. No meio do dia de trabalho, ele deu de cara com essa cena. Eu estava dirigindo pela Old Fort Parkway e notei o que parecia ser uma idosa andando pela estrada com seu andador. Imediatamente preocupado com a senhorinha, o oficial deixou a viatura para resgatá-la, pensando que ela poderia estar confusa ou perdida. Mas ao chegar até a idosa, ela disse: "Eu saltei do ônibus agora há pouco e estou atrasada para chegar ao cabeleireiro." É isso mesmo. Elizabeth Good, de 84 anos, estava indo fazer o cabelo de andador e pelo acostamento da estrada. O oficial então se ofereceu para dar uma carona à velhinha, que aceitou e foi sentadinha no banco traseiro da viatura, batendo papo com o policial ao longo do caminho de mais de 1 quilômetro. No fim das contas, foi muito legal. Eu perdi minha avó há alguns anos e isso me deu aquela sensação de nostalgia sincera, sabe? Foi uma ótima sensação, lembra o policial. Nostalgic kind of, I don't know, it was just a great feeling. A imagem da idosa chegando ao salão, escoltada pela polícia, foi registrada por um pedestre que postou o vídeo na internet, fazendo a história ganhar milhões de curtidas. It was definitely a sweet moment, and I'll always remember it. No próximo bloco, a gente fala sobre a seca histórica que essa onda de calor está provocando aqui nos Estados Unidos. Hoje, mais de 30 milhões de pessoas estão sob alerta de altas temperaturas. E tem novidade no ar. Lembra dos penteados mullets dos anos 80? Pois eles estão de volta e tem até campeonato nacional para saber quem tem o estilo mais bonito do país. Fica aí que já já a gente te mostra essa competição. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. E a internet, hein, gente? Sempre nos surpreendendo com as mais diferentes histórias. Olha, agora mais uma viralizou aqui nos Estados Unidos e essa, eu confesso, eu nunca tinha visto antes. Pois é, nem eu. Olha, se você já ouviu falar, não sei, mas estamos comentando sobre a Orquestra de Máquinas de Escrever. Ela existe e fica aqui nos Estados Unidos. A história dessa turma acabou ganhando a internet nessa semana e, claro, caiu aqui no nosso Viralizou. Esse é um grupo de músicos, digamos, bem criativo. Eles trocaram os instrumentos tradicionais por máquinas de escrever e garantem que assim dá para fazer música, viu? Tem uma gama limitada de sons, então você realmente tem que trabalhar no que está tentando extrair dele, diz um dos músicos. Agora, como foi que essa orquestra de máquinas de escrever de Boston começou, hein? O Alex, um dos integrantes, diz que eles, em suas palavras, eram um bando de esquisitos todos obcecados pelo mesmo hobby, fazer barulhos em máquinas de escrever. Eles se conheceram online e tiveram a ideia de tentar formar uma banda.
E olha, o público de Boston parece gostar do resultado dessa banda. Eles têm feito maior sucesso tocando em bares e restaurantes. Até para festas são contratados. Isso que você está vendo é só um ensaio e provavelmente não está levando muita fé, né? Então, para encerrar essa reportagem, ouve só o resultado do trabalho da Orquestra de Máquinas de Escrever de Boston nos palcos. Olha, não sei vocês, mas eu fiquei muito surpresa. E que coisa mais maravilhosa é a cultura, né? Olha só o som que eles conseguem produzir das máquinas de escrever, nunca pensei. Eu ia falar exatamente isso agora, eu nunca imaginei que aquilo poderia servir de um instrumento musical, a criatividade, né? É impressionante e o resultado é mais impressionante ainda. Belíssimo. Belíssimo. Realmente uma orquestra. Então, de parabéns, né, Evelyn? Então, muito. E olha, mudando de assunto, o verão escaldante que atinge aqui os Estados Unidos está provocando incêndios florestais, crise de energia e agora uma das piores secas da história. Só para você ter uma ideia, 80% do oeste norte-americano e parte do sul enfrentam aí uma seca anormal. Por causa disso, os fazendeiros estão sendo obrigados a venderem os seus animais antes da hora. A pior situação está no Texas. 97% do estado enfrenta seca extrema por causa do verão acima da média. Dezenas de fazendeiros estão sendo obrigados a vender seus rebanhos de gado em níveis nunca vistos em mais de uma década. As temperaturas altas, acima dos 100 graus Fahrenheit por semana, estão esgotando a água da região e queimando a grama, itens que são essenciais para alimentar e manter os rebanhos vivos. Em 2011, foi a última grande seca da região e forçou os criadores a venderem seus animais. Mais de 40% dos rebanhos foram repassados. A preocupação é com os preços da carne no futuro. Com os rebanhos menores e com menos vacas reprodutoras, os próximos 2 anos podem significar a próxima crise no país, a crise de carne bovina. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, está projetando um declínio de 7% na produção de carne no país no ano que vem. Bom, e a gente segue falando de tempo porque chegou a hora da meteorologia. Vamos ver como é que vai ficar o clima em todo o país amanhã. A gente começa por Boston com tempo encoberto, em New York mínima de 72 e em Washington máxima de 89. Orlando com sol forte, assim como Miami. Olha só, nessa região da Flórida máxima bate 95. Em Houston tempo encoberto e em Dallas bastante sol, mínima de 80 e máxima de 102. Em Seattle, em Washington, tempo bastante ensolarado, máxima de 90 graus. Na Califórnia, São Francisco também com sol, assim como em Los Angeles, onde a máxima bate 84. E em Las Vegas, nada de sol para amanhã, pessoal. Olha só, um refresco, tempo encoberto ao longo de todo o dia. Mesmo assim, temperatura alta, né, Ruth? Batendo 102. Tá encoberto, mas tá calor. Continua esse calor intenso, cuidado. Pois é. Bom, pessoal, agora a gente tem uma notícia que vai deixar um bocado de gente, assim, eu diria, preocupada, Ruth, porque os mullets, pessoal, estão de volta. Pois é, olha, os penteados típicos dos anos 80, como esse que você vai ver aqui no telão agora, estão de volta mais uma vez. E olha, tem mais. E já viraram até alvo de concurso de beleza. É isso mesmo, tá rolando uma votação para saber quem é a pessoa dos Estados Unidos com o mullet mais bonito. E olha, já tem um finalista aí que tem o nosso voto, né, Evelyn? Dá só uma olhada. Essa gracinha que balança os caixinhos dourados é o Ethan Brown, de 5 anos. Agora ele está competindo contra outras 24 crianças na divisão infantil do concurso pelo posto de criaturinha com o mullet mais bonito do país. Tudo bem que o penteado é polêmico, nem todo mundo gosta. Mas fala sério, no Ethan até que ficou uma fofura, vai. O campeonato é uma celebração do penteado que, antes mesmo de ser popularizado por atores e estrelas do rock nos anos 80, já era usado por guerreiros na Grécia Antiga. Agora, o grupo que organiza o campeonato quer trazer o estilo à moda mais uma vez. Além da divisão infantil, a competição também está aberta nas categorias feminino e masculino. No site, as regras estão explicadas. Não pode usar peruca nem extensões. E cada candidato deve mandar 3 fotos para ser pré-selecionado, mostrando todos os ângulos do mullet. Ethan conta que está deixando o cabelo crescer desde o começo da pandemia. E foi ele quem escolheu o mullet como penteado, viu? Ele realmente ama o seu mullet. Todo mundo que vem até ele elogia, conta o pai. O menino
menino diz que quer vencer para doar o prêmio de $2.500 para pesquisas sobre a diabetes tipo 1. Ele diz que quer conscientizar as pessoas sobre a doença em honra à irmã mais velha, que foi diagnosticada com a doença em 2020. Eu achei o Ethan fofíssimo, mas confesso que eu não sou do time a favor da volta do mullet. Olha, eu não sei, eu fico na dúvida porque eu lembro do Chitãozinho Chororó, é o típico do Brasil, cabelo, esse corte, lá no Brasil chamava isso daí, era do Chitãozinho Chororó, e eu gosto de música sertaneja, mas eu acho que eu também não usaria esse cabelo. Eu não tenho boas lembranças, eu com cabelo cacheado gigante, minha mãe fez uma vez em mim, o Chitãozinho Chororó, gente, não ficou legal. Então eu não tenho boas lembranças. Fala em mullet, anos 80 já fico um pouco nervosa. Mas a quem goste, tá aí o concurso, tá cheio de gente participando. Vamos ver quem é que vai ganhar, né? Eu tô torcendo pro Ethan. Olha, vamos torcer, vamos votar, exatamente o que eu ia falar. O Ethan tá com o nosso voto, vamos ver o resultado, né? É isso aí. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, então, e volta a encontrar vocês de novo amanhã, às 7h30 da noite. A gente chega depois do Cidade Alerta e você fica agora, então, com a série Todas as Garotas em Mim. Boa noite. Boa noite, gente.